programa de hoje, nós vamos falar sobre direito imobiliário. Você vai ver uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vai ver também uma matéria especial sobre a relação entre o direito e o mercado imobiliário de Natal. O quadro Advogado Responde continua tirando as suas dúvidas jurídicas. E vamos conhecer mais um ganhador do sorteio do livro deste sábado. O Primeira Instância está no ar. Bom dia! O setor imobiliário de Natal deve fechar o ano de 2010 com R$1,5 bilhão em investimentos, reflexo de um mercado sem crise. Natal está passando atualmente por um boom imobiliário nunca visto antes. A cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras. Há prédios em construção por toda parte e o mercado de apartamentos e residências cresce a passos largos. A alta demanda, principalmente no mercado local, vem alavancando as vendas. Mesmo sendo uma das cidades mais caras do Norte e Nordeste em termos de aquisição de moradia, a demanda não para de crescer. O mercado imobiliário de Natal e região metropolitana espera encerrar esta década com a maior soma de investimentos jamais conquistada, atingindo a cifra de R$1,5 bilhão, referente ao total de lançamentos ao longo do ano. A estimativa é a do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Norte. Mas antes de adquirir um imóvel, o comprador deve tomar alguns cuidados. O primeiro passo que o cliente tem que tomar cuidado é na hora da publicidade do imóvel, sempre na publicidade tem lá um número do registro de incorporação. Aquele número do registro de incorporação e o número do cartório onde está feito aquele registro. Ele dá a garantia de que aquele imóvel está com toda a documentação dele depositada naquele cartório que tem lá na propaganda. Então, se caso o cliente tenha interesse, ele pode até, inclusive, ir no cartório e verificar a veracidade dessa informação, mas, com certeza, hoje a gente tem a fiscalização atuante do Ministério Público nesse sentido, do direito do consumidor para os consumidores de imóveis, e eles estão verificando essas veracidades, essas informações dos registros de incorporação. E esse daí eu acho que é o dado talvez mais importante. Se tem aquele registro e tem o cartório onde ele foi registrado, dificilmente o imóvel tem alguma coisa errada. No último evento imobiliário realizado na cidade, foram ofertadas cerca de 10 mil opções, entre imóveis residenciais novos e seminovos, com preços variando de 65 mil a R$3,5 milhões. Sucesso impulsionado pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida e por financiamentos que podem ser feitos nas próprias construtoras. O primeiro passo sempre é dar uma pesquisada junto com amigos, conhecidos, sobre a construtora, né? Se recebeu o apartamento, como recebeu, isso é extremamente importante, né? Numa cidade como Natal, que ainda é relativamente pequena, você facilmente colhe informações favoráveis ou desfavoráveis daquela construtora, né? O segundo passo é, na hora que tiver interesse no imóvel específico da construtora e quiser fazer o financiamento, basta você chegar na construtora com os seus documentos pessoais, mais alguma documentação relativa à sua renda, né? De uma forma geral, o financiamento direto com a construtora, ele tende a ser um pouco mais simplificado do que com os agentes financeiros, mas não menos importante, né? Mas ele tende a ser um pouco mais simplificado, até porque a gente tem a possibilidade, a construtora tem a possibilidade de fazer uma personalização do plano de financiamento para aquele cliente. Então, o cliente ele pode pagar um balão no final do ano, ou ele não pode, a gente tira aquele balão e dilui nas prestações, e por aí vai. A empresária Larissa Dantas Gentili destaca ainda a importância para o cuidado com a documentação, principalmente um memorial descritivo. É extremamente importante que o cliente, ele na hora que adquirir o imóvel, ele guarde toda a documentação, desde aquela publicidade que ele recebeu na rua, até o contrato, o memorial descritivo, que é um documento extremamente importante, que é onde ele vai poder checar item por item do imóvel que ele vai receber, se ele vai estar sendo entregue de acordo com o que foi acordado no contrato inicialmente. Então, ele vai ter lá o piso que ele comprou, o tipo do piso, o número de vagas de garagem, a quantidade de cômodos, a quantidade de área de lazer, de equipamentos na área de lazer, etc. Então, no memorial descritivo, ele tem que ter obrigatoriamente toda essa informação. E também as peças de publicidade também servem como
vamos dizer assim, o tira-teima do cliente, né? Na hora dele, olha, eu comprei isso, eu estou recebendo isso, é muito fácil da gente conseguir fazer esse checklist, né? Digamos assim. Além disso, ele pode também acompanhar a obra, né? Com certeza. As construtoras, elas, na hora que o cliente adquire um imóvel, né, o cliente hoje é quem paga o nosso salário, né? Quem paga o salário da construtora é o cliente. Então, ele disponibiliza para o cliente, na hora que ele quer fazer uma visita, sempre um profissional para acompanhar junto ao cliente lá na obra, como está sendo feito, como é que está o andamento, dá explicações técnicas, né? Como é que está sendo o orçamento, se está em dia, se não está, se está tendo atraso. Ela tem que ser agendada, essas visitas, né? É extremamente importante que elas sejam agendadas, porque a construção civil ela tem uma atividade que tem um grau de risco 4. Então, a Delegacia do Trabalho, ela fiscaliza isso pela questão de acidentes de trabalho que possam acontecer com uma visita inesperada, às vezes criança correndo, obra não é local de criança correr. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente sempre vem tentando, já virou até uma cultura nas construtoras, pelo menos nos locais que a gente conhece, esse tipo de agendamento. A perspectiva do setor imobiliário natalense é elevar em torno de 5,5% o produto interno bruto do Estado, já que se estima a atuação de 300 construtoras incorporadoras na cidade. Veja no próximo bloco uma entrevista com o presidente do Cresce, do Rio Grande do Norte. Não saia daí, por primeira instância, volta já. Tem muita gente querendo ver você online. A PHD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PHD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Confira agora uma entrevista com Valdemir Bezerra, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como estão os corretores de imóveis aqui em Natal e no Rio Grande do Norte? Bom dia. Bom dia, Robson. Em primeiro lugar, agradecer o seu convite, não é? E dizer que estamos hoje os corretores de imóveis no estado do Rio Grande do Norte com uma atividade organizada, né? Regulamentada por lei. Ele vem cumprindo o seu papel. O papel do corretor de imóveis é ser o mediador entre quem compra e quem vende, em quem aluga, tudo que diz respeito ao mercado imobiliário, desde a avaliação, a compra e venda e a locação, um assunto pertinente, né, à profissão de corretor de imóveis. Está muito bem. Agora, Valdemir, Bezerra, como é mais conhecido, né? Bezerra, como é que o nosso telespectador, o cliente, pode ficar tranquilo na questão de comprar o seu imóvel a um corretor de imóveis? Existe um registro, existe uma qualificação do Cresce com esses corretores? Robson, em primeiro lugar, o cliente, ao ser abordado por alguém que se diz corretor de imóveis, né, ou pessoa física, ou escritório que se diz um escritório imobiliário, uma pessoa jurídica, procurar identificá-lo através do seu registro. Não só o número do Cresce, a sua carteira do Cresce, mas nós temos um elemento hoje fundamental, que é o cartão de regularidade, que anualmente o Conselho Federal, após ele pagar a sua anuidade, que é obrigatória por lei, a anuidade do Conselho de categoria, no caso o Cresce, ele paga e recebe nos primeiros dias de abril uma carteira que diz que a anuidade do ano em curso está devidamente quitada. Então isso é um elemento fundamental para o cliente saber, para a sociedade saber, né? Está tratando com uma pessoa que está registrada no Conselho e tem a sua anuidade daquele ano em dia. Ou seja, ele está em perfeita harmonia dentro da legislação e ligado a uma entidade de classe que o fiscaliza, que o orienta, que o disciplina. Então eu acho que esse é o primeiro passo importante, identificar quem é esta pessoa que se diz corretor, exigindo dele o certificado de regularidade, não só de registro, mas de regularidade para o Conselho. Com isso, ele em dia daquela anuidade está apto a exercer regularmente, né, já que ele é um corretor, mas ele poderia estar de forma irregular, né, devendo a sua anuidade,
para que você tenha a tranquilidade de estar lidando com a pessoa certa, capaz de cuidar do seu negócio e preservar o seu patrimônio, que é muito importante. Agora, Bezerra, para quem está em casa, qual a lei que rege os corretores de imóveis? Qual a lei que rege o Cresce? Qual a lei que o nosso telespectador, que nós temos uma grande quantidade de telespectadores, de estudantes de direito? E aí, qual é essa lei que eles podem procurar para se aprofundar mais ainda? Muito bem, é a lei federal de número 6.530. Essa lei ela é de 12 de maio de 1978. Esta lei, ela revogou a lei passada, 4.116, porque aí deu ao corretor de imóveis, essa lei 6.530, a exigência de uma grade curricular mínima para ele ser corretor de imóveis, né? Então, é ter no mínimo o 2º grau, né? Porque aí ele pode fazer o técnico em transações imobiliárias, popularmente conhecido de corretor de imóveis, né? Então é o TTI. Então essa lei nos amparou e criou, com esta lei, foram criados os conselhos regionais e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que disciplina, fiscaliza e orienta a profissão em todo o território nacional. Então essa é a lei que abriga a nossa categoria e hoje nós estamos não só essa lei específica, né, que trata dessa formação do profissional, mas temos dentro do nosso Código Civil, o capítulo, para vocês que são estudantes de direito, estão nos ouvindo, lembrar que dei uma lida no Código Civil Brasileiro, capítulo 13, que o título dele é corretagem. Vai do artigo 722 ao 729, tratando aí da corretagem de uma maneira genérica. Toda atividade da mediação, isso seja na área do, vamos dizer, do seguro, do automóvel e outras, a corretagem de animais, que muito na região oeste é muito tratada, a venda do gado, de animais de uma maneira geral, esse capítulo é corretagem. Até corretagem aplicada em negócios de casas funerárias, tem aquele agente que vai lá e negocia toda tratativa de como conduzir e enterrar o seu defunto, né? Ele ali está fazendo uma corretagem, uma mediação de negócios. Então, este capítulo do Código Civil Brasileiro, ele fala de uma corretagem de uma maneira genérica, mas quando ele chega lá no 729, ele diz que os casos que que têm leis específicas, são tratados à luz da lei específica. É o nosso caso de corretor de imóveis, a lei 6.530. Está contemplado, eu digo que é a única atividade profissional, atividade da corretagem, que está contemplado no Código Civil Brasileiro. Lá, e agora, recentemente, com uma lei complementar, modificando um artigo onde haviam algumas interpretações dúbias e tal, e foi muito clara a responsabilidade, no que diz respeito à responsabilidade do profissional corretor de imóveis ou do profissional da corretagem, em tornar clara para o seu cliente as informações, prestar obrigatoriamente conta de tudo que ele está fazendo, não só quando for interpelado, mas ele tem a obrigação de ter isso muito transparente para que o cliente seja bem assistido. Então você veja que a nossa profissão hoje está contemplada no Código Civil Brasileiro, além de uma lei específica da profissão, como é a Lei 6.530. Então, a atividade regulamentada, Robson, que hoje no mundo inteiro não existe ainda a forma de regulamentação da profissão de corretor de imóveis como está no Brasil. E aí eu entro no outro capítulo aí, que é a nossa atividade hoje no Conselho Federal, como vice-presidente do Conselho Federal na pasta da Diretoria de Relações Internacionais. Nós temos estreitado os laços, né, aproximado a nossa entidade, o Conselho Federal, das entidades de mercado de outros países, notadamente na Europa, porque a gente tem participado de muitos salões imobiliários, e isso tem nos aproximado desses organismos de vários países da Europa. E agora nos Estados Unidos, né, fizemos um tratado aí de cooperação mútua entre o Brasil, no âmbito da atividade imobiliária, dos corretores de imóveis, com a NAR, que é a National Association Realty, que é a Associação Americana de Corretores de Imóveis, que congrega 1.300.000 corretores nos Estados Unidos. E vamos participar agora do evento da NAR. Agora, Bezerra, na prática, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que corretores de imóveis do Brasil podem fazer corretagem nos Estados Unidos e vice-versa, ou não?
Olha, esse regramento, essa disciplina vai acontecer ao longo... Celebramos hoje um compromisso, né, de aproximação entre as entidades, entre os países. Isso vai evoluir à medida que os interesses de cada país é respeitado e os limites de atuação do profissional em áreas. Eu creio que não é o corretor brasileiro chegar em qualquer parte do mundo e lá exercer livremente a sua atividade, e nem tampouco os de outros países vir ao Brasil e fazer livremente. A parceria é que é a grande chave do negócio. É onde o profissional corretor de imóveis de outro país vindo ao Brasil, ele possa realmente ele ter a consciência e o compromisso firmado entre entidade de classe que ele deve buscar um profissional, corretor de imóveis do Brasil, para apresentar um produto no Brasil para o seu cliente que deseja investir no Brasil. Agora, e a recíproca é verdadeira. Se sai do Brasil e vai aos Estados Unidos ou vai a qualquer país da Europa, eu tenho que procurar um profissional onde nós temos um tratado para poder, através dele, eu vir a realizar um negócio. Agora, um assunto que realmente levanta várias dúvidas é a questão da avaliação, né? Avaliação, principalmente a avaliação feita pelo judiciário, as avaliações feitas por peritos. Como é que está essa relação Cresce-Justiça para que os peritos que façam as avaliações judiciárias sejam peritos qualificados e registrados no Cresce? Veja, nós já temos hoje convênio, né, com a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público. Nós temos aí convênio já firmado. Falta firmarmos um convênio com a Justiça, né? Mas na prática já está ocorrendo isso. Não só na capital, mas no interior. Os juízes têm solicitado ao Conselho a indicação de profissionais para procederem a parecer técnico de avaliação mercadológica. Então o corretor tem essa competência, né? Nada melhor do que um profissional que conheça de mercado para ter uma avaliação justa de preço de quanto este imóvel está valendo. Então, nós estamos avançando nesse momento, né? Para que isso venha a ocorrer de uma forma mais ordenada e que amanhã essas avaliações periciais, perícias sejam feitas por profissionais corretores de imóveis. Obviamente que os oficiais de justiça, que têm outras competências, teriam não seriam mais incumbidos dessa missão da avaliação. Ele tem outras atividades, e sim a atividade ser exercida por profissional corretor de imóveis. Não impede que um oficial de justiça venha fazer o curso de corretor de imóveis, venha fazer o curso de 20 horas, hoje disciplinado pelo Conselho Federal, para nos dar um melhor embasamento, um melhor conhecimento sobre a questão da avaliação, de uma forma mais técnica possível, mercadológica, mas de boa apresentação, para que a justiça possa ir, ou qualquer cidadão, qualquer empresa, pública e privada, possa chegar a entender o valor de mercado deste imóvel. Agora, Bezerra, na lei específica, ela não traz nenhuma cláusula, nenhum inciso, nenhum parágrafo falando sobre que corretor de imóveis seria a pessoa responsável para avaliar os imóveis. Não seria eu estou enganado ou estou correto? E mais ainda, não seria melhor até para os profissionais da corretagem e para os clientes que conseguisse colocar realmente em lei essa atividade do corretor? Essa é uma ação, Robson, que o Conselho Federal está trabalhando, não só nesse aspecto, mas outro aspecto, como é o caso da exclusividade de vendas, que não está contemplado, é o caso do estagiário, que a Lei 6.530 não fala, que é a obrigatoriedade do registro do estagiário no Conselho, através de uma carteira do Conselho, existe resolução. Então, está trabalhando o encaminhamento através de um deputado, de um parlamentar, né, de uma reformulação da Lei 6.530. Isso está sendo trabalhado, tá certo? Para poder contemplar. Você falou sobre a questão da Lei 6.530. Ela, no artigo 3º da Lei 6.530, já fala que a atividade do corretor de imóveis na compra, na venda, na intermediação, né, e no parecer de avaliação. Ela contempla que o corretor de imóveis possa dar o parecer. Não é emitir laudo de avaliação. Não é competência do corretor de imóveis
a emitir o laudo de avaliação. Entendemos que um laudo de avaliação no mercado imobiliário, num prédio, numa indústria, este laudo de avaliação com suas particularidades técnicas, né, da ABNT, privativa de um profissional inscrito com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Não é essa a nossa atividade. Nossa atividade é emitir parecer técnico de avaliação mercadológica. Nunca emitir um laudo de avaliação mercadológica. Isso se confunde, é outra coisa. Até há uma confusão entre CREA e Cresce e engenheiros e corretores, né? Os engenheiros também, esses são engenheiros que fazem os laudos técnicos, né? E aí existe essa confusão. O bom seria que fosse os dois que fizessem uma avaliação do imóvel, até porque o engenheiro não vai saber, vai saber do técnico, mas não vai saber do subjetivo, não vai saber se passa ônibus próximo, das coisas de mercado, de mercado. Ele não vai saber como anda o mercado, não é isso? É verdade. Você veja, um exemplo assim rápido e muito simples. Uma construção de um prédio aqui na nossa região nobre de Petrópolis e Tirol, ele, com o metro quadrado do terreno, ele tem um valor final para a comercialização. Vejamos, se você faz na zona oeste de Natal, a zona de classe média, baixa, né, realmente popular, você faz o mesmo prédio, os mesmos elementos construtivos, com o mesmo material que fez num bairro nobre de Natal e vem a fazer lá com a mesma dimensão de terreno, os preços são completamente diferentes. Talvez o que você colocou lá, não à venda, você não consiga, como a gente diz, consiga apurar o que você construiu. Porque não vai ter comprador que queira comprar esse prédio de luxo lá na Zona Oeste. Então você gastou um dinheiro que você não consiga, talvez, metade do preço. Mas para a engenharia, para o elemento técnico da construção, o que você investiu aqui no papel, com todas as contas, é igual, exatamente igual, que vai diferenciar terreno. Porém, na hora que você acabou o produto, construiu um terreno, construiu uma unidade residencial ali, um prédio, seja lá o que for, os valores são completamente diferentes quando você coloca no mercado. Por quê? Porque você leva em consideração o entorno, a localização, né, o nível de construção presente no local, né, a circulação de capital daquela região. Tudo isso são elementos para que vai embasar uma avaliação mercadológica. A técnica pode nos dar um valor muito superior e a mercadológica dá outro muito menor. E conflita na hora que você, para um julgador, para amanhã uma avaliação para fins de garantias hipotecárias, para operações bancárias de crédito e empréstimos, é muito importante. Agora, há situações que realmente requer essa aproximação entre o CREA, entre os profissionais do CREA e os profissionais corretores de imóveis. Aí a avaliação, eu diria que ela sai muito mais embasada, muito mais fidedigna, para que o cliente se sinta com segurança para tomar a sua decisão, seu imóvel ou a própria justiça, na decisão que venha a tomar. No próximo bloco, você continua com a entrevista de Valdemir Bezerra, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Rio Grande do Norte. Até já! Tem muita gente querendo ver você online. A PHD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PHD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil e principalmente aqui em Natal a questão do boom imobiliário dos estrangeiros. Muita gente veio comprar imóveis aqui. Eu queria saber do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui, o Bezerra, o que o cidadão natalense que queira vender um imóvel para estrangeiros, quais as documentação, o que ele deve procurar para ele ter certeza que vai fazer uma venda na medida legal, está fazendo uma transação lícita. A transação realizada de imóvel, a transferência, compra e venda, não só para brasileiro, mas tendo o comprador estrangeiro,
Em primeiro lugar, para nós que estamos vendendo, é ter a segurança da chegada desse capital, essa internação desse capital que vem do estrangeiro, que passa através de bancos oficiais e está devidamente registrado no Banco Central e uma operação lícita, não é? Não fraudulenta, não tem aí mala preta conduzindo o dinheiro para comprar aqui. Então essa grande preocupação não é o que nós temos para vender, é o dinheiro que chega aqui, de que forma está chegando esse dinheiro. Então é o primeiro cuidado que o corretor de imóveis tem que ter, e não só o proprietário do imóvel, porque amanhã pode haver realmente uma demanda judicial em cima de tudo isso aí, né, e gerar muita dificuldade para todos. Quanto ao imóvel, o corretor sabe muito bem que para se vender o imóvel é necessário que tenha escritura pública. A escritura é o elemento, o instrumento legal que você faça a venda. Depois disso, juntar todas as certidões, vai desde certidões municipal, estadual, federal, não é? Hoje a preocupação de você ver se é uma empresa, se tem questões trabalhistas, certidão do trabalho, né? Então é importante a Justiça Federal. Então você pode ter hipotecas, pode ter situações em que você, certas certidões não fideliza. Como também é importante se ter do registro público a certidão de ônus reais, né? A certidão de ônus reais, uma vintenária, cinquentenária até, que vai falar do histórico da vida toda do imóvel, e com isso vai passar segurança para o profissional corretor de imóveis, para o dono do imóvel que está vendendo e para quem está comprando, na certeza de que comprando vai levar a mercadoria. Agora você tocou aí num X da questão. Registro público, né? A documentação. A maioria dos imóveis, principalmente aqui na Zona Norte, lá na Zona Norte de Natal, aqui na Zona Norte de Natal, não existe escritura pública. E a maioria dos imóveis, infelizmente, em Natal, o que é que o CRES está fazendo junto aos órgãos competentes para que faça uma legalização fundiária aqui em Natal? Muito importante, não só na zona norte que você tocou, mas aqui nós temos dentro da zona sul de Natal, Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, ninguém tem escritura pública, né? Grande parte ali, a vila é posse, e precisa ver, isso já foi conversado, nós temos profissionais no nosso conselho e área jurídica que tem se preocupado, inclusive já foi levada essa proposta à prefeita da nossa cidade, no sentido de regularizar isso. Não só tem dificultar as transações dos proprietários, né, que às vezes querem fazer reforma, ampliar seus imóveis, e não tem documento legal para pleitear um financiamento, o agente financeiro não vai lhe conceder recurso para isto. Então é uma luta que tem que ser realmente enfrentada, não é fácil, né? E tem que ser capitaneado pelo poder público, sobretudo, com a justiça nossa estadual, que também tem que participar desse mutirão, e nós, profissionais corretores de imóveis, podemos ajudar e colaborar muito. Ok, Bezerra, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Primeira Instância e quero deixar também o Primeira Instância de portas abertas para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O advogado Diogo Bezerra continua tirando as suas dúvidas, agora no quadro O Advogado Responde. Não pode negar, a não ser que esteja explícito no estabelecimento que aquele produto apresenta vício, e informar quais são esses vícios, certo? Informando também que nesse caso não poderá ser efetuada a troca. Caso na nota fiscal venha informando que o produto adquirido apresenta vício e informando quais são esses vícios, nesse caso tudo bem, o consumidor não terá direito a efetuar a troca ou reclamar a restituição do dinheiro pago. Nos demais casos, deverá exigir o seu direito e poderá sim ser realizada a troca ou receber a devolução do seu dinheiro devidamente corrigido. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante uma proteção aos consumidores contra defeitos na prestação dos serviços ou defeitos inerentes ao produto, tá bom? Nesse caso aí, o prazo é de até 5 anos para você reclamar indenização contra eventuais danos, sejam eles morais, materiais ou até mesmo danos físicos. E agora, o momento mais esperado do programa, o sorteio do livro. Hoje o telespectador de Primeira Instância vai levar para casa
o livro sobre processo do trabalho. E o ganhador foi Jean Carlos. Jean, você pode pegar o seu livro lá no stand da livraria Visão Jurídica, que fica no Lagoa Center. E o Primeira Instância fica por aqui. Mas se você quiser participar de sorteios, mandar suas críticas, sugestões, é só enviar um e-mail: primeirainstância@sintv.tv. primeirainstância@sintv.tv. A gente fica por aqui. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!